A pandemia de Covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.813.581 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais. Mais de 235.767.340 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia. Os números são baseados em relatórios diários realizados pelas autoridades de saúde de cada país até às 11 horas de Lisboa e excluem revisões posteriores de agências estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que, levando em consideração o excesso de mortalidade direta e diretamente ligada à Covid-19, os resultados da pandemia podem ser 2 a 3 vezes superiores aos registrados oficialmente. Na terça-feira, foram registradas 8.214 mortes e 446.871 novos casos em todo o mundo. Os países que registraram o maior número de mortes nos seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 1.845 óbitos, Rússia, 929, e México, 790. Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 705.284 mortes para 43.950.779 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 598.829 mortes e 21.499.074 casos, a Índia com 449.538 mortes, 33.871.881 casos, o México com 279.896 mortes, 3.691.924 casos, e a Rússia com 212.625 mortos, 7.662.560 casos. Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 605 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bósnia-Herzegovina, 328, Macedônia do Norte, 324, Hungria, 313, Montenegro, 311, e Bulgária, 305. A América Latina e Caraíbas totalizaram hoje 1.496.070 mortes para 45.141.748 casos, a Europa 1.323.544 mortes, 68.662.932 casos, Ásia 845.754 mortes, 54.356.958 casos, os Estados Unidos e Canadá 733.297 mortes, 45.592.600 casos. África 211.845 mortes, 8.331.950 casos, o Médio Oriente 200.812 mortes, 13.488.359 casos, e a Oceania 2.259 mortes, 192.802 casos. Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou substancialmente e as técnicas de rastreio e despistagem melhoraram, levando a uma subida do número de contágios declarados. O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do total real dos contágios, com uma proporção significativa dos casos menos graves ou assintomáticos a não serem detectados.